Queridos, vamos abrir a Escritura. Pega a sua Bíblia. Dando continuidade aos nossos estudos. Vamos hoje para Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante. Do 14 ao 21. O texto diz assim: por esta causa, se você quiser marcar essa frase, pode marcar, tá? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem, queridos. Essa porção que conclui o capítulo 3 de Efésios, começa com essa expressão, por esta causa. Paulo, ele era um excelente escritor, se bem que ele não escreveu todas as suas cartas de próprio punho, mas geralmente ele narrava suas epístolas, né? E havia alguém que escrevia para ele os seus textos, mas todas as ideias do texto, a construção das suas ideias eram muito bem elaboradas, de maneira que não tem como nós ignorarmos que o apóstolo Paulo ele vai costurando todas as ideias para que não haja dúvida acerca do propósito da sua epístola ou do propósito dos seus ensinamentos. Então é importante não só que nós conheçamos os ensinamentos apostólicos, como nós entendamos o propósito e a natureza desses ensinamentos. Ou seja, por que nós devemos crer deste modo e não daquele outro modo? Então Paulo, quando escrevia suas epístolas, geralmente ele escrevia em duas partes. A primeira parte apresentava a doutrina de Cristo, ou seja, ele apresentava os aspectos formais e conceituais da verdade, para, num segundo momento, numa segunda parte, ele fazer a aplicação daquele entendimento, daquele conhecimento na vida prática da igreja, como que ele fizesse a relação da verdade com o viver prático daqueles que creem na verdade. Então, é como que ele dissesse: por que nós devemos crer deste modo e não de outro modo? Algumas pessoas, elas entendem que é possível que haja divergência doutrinária nas muitas linhas teológicas e mesmo nas muitas denominações, cada uma seguindo a sua linha teológica. Mas há um problema nesse aspecto, porque quando eles falam de diferenças doutrinárias, eles vão ter que criar uma subcategoria de doutrina. Uma que eles chamam que são doutrinas relativas, outras que eles chamam de doutrinas absolutas. Ou seja, a doutrina absoluta é aquela que você não pode modificar. Seria a doutrina comum a todos os crentes, em todos os tempos, em todos os lugares. De maneira que negar um aspecto dessa doutrina absoluta é negar a verdade. E a subdoutrina, ou melhor, a subcategoria de doutrinas que essas teologias criam, seriam as doutrinas particulares de cada grupo. Ou seja, esse grupo pode crer de uma maneira diferente do outro, porque esse tipo de doutrina, essa subcategoria, seria relativa, ou seja, não é um aspecto essencial da verdade. Aí, nesse caso, essa subcategoria doutrinária seria, na prática, a interpretação particular que cada grupo dá da Escritura. É o ponto de vista do comportamento humano. Então, isso não somente gera uma confusão, porque aí, na verdade, as pessoas mais dão atenção a essas doutrinas particulares do que a doutrina, a sã doutrina, que é, o que a Bíblia chama de sã doutrina? Ora, é o Evangelho,
A sã doutrina, de que diz o apóstolo Paulo, tanto em suas epístolas, é exatamente o evangelho explicado, ou seja, são os conceitos acerca da pessoa do Cristo, da obra do Cristo. Então a Bíblia não fala de uma subcategoria doutrinária. Então, quando eu falo que nós devemos crer de um modo e não de outro, eu quero dizer que quando a Bíblia fala sobre, quando o apóstolo Paulo, numa primeira parte da sua epístola, apresenta o que se chama de doutrina ortodoxa, a sã doutrina ou a verdade, né? Ele está falando exatamente dos aspectos estruturantes da verdade, que se nós crermos de modo divergente aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele ainda fará, nós não poderemos jamais alcançar o cumprimento deste propósito. Então é importante que quando ele diz aqui no capítulo 3, versículo 14, por esta causa, nós vemos que ele costura aqui a ideia da doutrina apresentada nos capítulos 1, 2 e a primeira porção do capítulo 3, para daqui em diante ele já entrar nos aspectos práticos. Por esta causa, existe uma causa específica, existe um propósito. Então a sã doutrina apresenta este propósito. Então quando nós lemos, veja bem, vamos aqui resgatar os pensamentos. Capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta ali falando acerca do Pai, acerca do Filho, acerca do Espírito Santo. É a divisão ternária do capítulo 1, da primeira parte, do versículo 3 ao versículo 14, mostrando acerca da eleição, da predestinação, da redenção em Cristo Jesus, e a obra do Espírito Santo de selar e se tornar Ele próprio o penhor da nossa salvação. Capítulo 2, então ele apresenta de modo resumido como que é possível que esse supremo propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, por meio da obra da reconciliação, ou seja, a obra de encarnação do Verbo, o Verbo entrando no mundo, ele se faz homem, ele constrói um caminho na história do céu à terra, sendo ele próprio e a sua própria trajetória, e a sua própria história, e a sua própria obra, e o seu próprio viver, e o seu próprio morrer, e a própria morte na cruz, sua ressurreição, ascensão, entronização, exaltação, tudo isso é o que chama de o caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, não basta que você pense que ele é o caminho do ponto de vista doutrinal, como quer acreditar ou fazer acreditar o cristianismo, que entende, se você crê que Jesus fez e aconteceu, então você tem a verdade, você tem o caminho, você está salvo. Mas esse caminho, ele constrói um caminho, ele pavimenta um caminho. Quando diz que um novo e vivo caminho nos foi aberto, para que nós então, por meio desse caminho, possamos adentrar o Santo dos Santos, para usar a linguagem aqui do livro de Hebreus. Então ele constrói esse caminho, este é um caminho de reconciliação. É aquilo que Jesus fala em João capítulo 14, né? Quando ele começa dizendo ali, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, é porque os discípulos estavam conturbados, ou com seus corações entristecidos, em razão da frustração, da expectativa que eles tinham acerca da instauração do reino de Deus. Quando o Messias viesse, ele iria instaurar esse reino de Deus. Então eles estavam nessa expectativa que Cristo era o Messias, mas de repente Cristo diz que agora ele vai voltar para o Pai, ele vai morrer. Então aquela cena e aquele contexto em que o próprio Cristo, ele sua sangue, e ele está com a sua alma profundamente triste até a hora da morte, frustra os seus discípulos e os enche de tristeza, de dúvida, de angústia, de decepção. Então Cristo diz, olha, não fiquem tristes em razão da minha morte, e porque vocês acham que o reino não será instaurado. Vocês devem entender que a minha morte é a construção deste caminho, para que vocês acessem este reino tão esperado.
O que lá em João 14, Jesus não chama de reino, ele chama a casa do Pai. Que não é nem a igreja, como querem muitos evangélicos. Eles entendem que a igreja, no sentido de templo físico, seria a casa de Deus. Tampouco o céu, como os crentes também acreditam, que o indivíduo morreu, foi para o céu, na casa do Pai seria o céu cósmico, etéreo, também não é o céu. Tampouco são os mundos, que alguns também pensam, já numa doutrina um tanto mais, diz cristã também, mas ela é muito mais, ela é espírita na verdade, que acha que a casa do Pai são os mundos, que há mundos, planetas, como se tivesse muitos mundos, e que as pessoas iam morrendo e vão para esses mundos, e lá elas retornam e voltam para os mundos. A casa do Pai seria mais ou menos essa ideia. Mas quando Jesus fala casa do Pai, não é nenhum lugar interplanetário, nem planetário, nem etéreo, nem local, nem geográfico, nem astral. A casa do Pai é uma figura que toda a Escritura usa, sobretudo o Novo Testamento, para falar dessa reconciliação do homem com a divindade. Ou seja, quando o homem ele alcança, quando ele retorna a essa comunhão por meio da obra de redenção, no percorrer esse caminho que é o Cristo de Deus, como na parábola do filho pródigo, ele volta para a casa do Pai. É esse aspecto de reconciliação. Você não precisa morrer para você estar na casa do Pai. Você não precisa esperar a morte para ir para o céu, ou para ir para um planeta, ou você não precisa se deslocar de um lugar aqui na terra para um outro, para estar na casa do Pai. Então, essa obra de reconciliação é esse encontro de Deus no homem. Aqui se dá esse encontro, essa Shekinah, numa linguagem do Antigo Testamento, esse tabernáculo divino do encontro da divindade com a humanidade. Reconciliação que só pode acontecer dentro do próprio homem. O homem é a maior dimensão que pode existir. Nenhum setor do universo, nenhuma área geográfica ou astral do universo é maior do que a dimensão espiritual criada por Deus dentro do homem. E, portanto, o capítulo 2 de Efésios fala dessa reconciliação. E aí o apóstolo Paulo explica que essa reconciliação, e é o que tem que ser compreendido por nós, é urgente que todos os cristãos compreendam isso, é que não é uma reconciliação restritiva, como queriam os judeus, como pensavam os judeus, que eles eram o reino de Deus, que o Messias viria para eles exclusivamente. E como também quer que seja assim, uma visão muito restrita, os cristãos, de um modo geral, que acreditam na salvação de um grupo minoritário de pessoas, que reduz a salvação àquele que acredita no Evangelho do modo histórico que é pregado, como que dissesse que fora do Evangelho histórico não há salvação. Então eu não estou negando a salvação pelo Evangelho histórico. Eu estou dizendo que a salvação não se restringe aos aspectos históricos do Evangelho, que são os aspectos históricos temporais. Essas duas dimensões espaciais e temporais. Espacial, que é o espaço até onde esse Evangelho chega na forma como foi pregado pelos apóstolos. E no tempo, você restringindo somente a partir da cruz em diante, porque antes não havia tal pregação, tal ensinamento, nem mesmo tal entendimento. Então, essa reconciliação, ela é uma reconciliação universal, possível por meio da obra do Cristo de Deus, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Afirmar que Cristo é o sacerdote, ou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, isso tem um valor tremendo. Isso não é uma doutrina, isso não é apenas para distinguir que o ministério neotestamentário é diferente do araônico do Antigo Testamento. Não, a ideia é que esse sumo sacerdote, ou esse sacerdócio cuja base está no nome de Melquisedeque,
Que Melquisedeque, ele está fora de qualquer fronteira espacial ou temporal, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência. Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Ou seja, demonstra como que por meio desse sacerdócio atemporal, esse sacerdócio que extrapola todas as fronteiras possíveis, é o sacerdócio de Cristo, de salvação de todos os homens. O evangelho, inclusive, ele é chamado também de evangelho eterno, que é um aspecto do único evangelho. O único evangelho tem um aspecto que é o evangelho da graça, para entender a sua natureza. Evangelho do reino, para apresentar o seu propósito. E evangelho eterno, para indicar a sua aplicação, extensão e abrangência. Então, quando diz que o evangelho é da graça, é que a salvação não é por mérito. Quando diz que o evangelho é do reino, porque o propósito é resgatar todas as almas e corações e consciências para essa casa do Pai, para esse reino do Pai. Quando diz que esse evangelho também é eterno, é que se ele é eterno, ele não pode se resumir nem se restringir ao tempo e ao espaço. Ele nasce na eternidade, passa por todos os tempos, por todos os lugares, e ele terá sua expressão plena na eternidade futura. Então, isso o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, quando mostra a cruz como sendo o elemento de atração de todos os povos, seja judeus ou gentios, seja os de antes e os depois, esse travessão horizontal da cruz, apontando para o antes, para o depois, encontrando aqui nesse centro, nesse travessão que cruza agora na vertical, nessa reconciliação do homem com a divindade. Nesse epicentro desses dois travessões estava o Cristo de Deus, que é o único meio de redenção. Que meio é esse? É dizer que acredita em tudo isso? Não, é ser unido a esse Cristo, porque o Evangelho é um convite a sermos unidos a Cristo. Por isso que o batismo é, por assim dizer, como eu posso colocar, o primeiro passo de iniciação quando se crê no Evangelho. E de fazer discípulos batizando-os. O batismo aponta para essa realidade espiritual de união. Ou seja, se eu digo que creio no Evangelho, nada mais natural do que seguir o batismo. E o que é esse batismo? É o mero rito? É o mero sacramento? Não, não existe sacramento algum. Esse rito, ele é simbólico. Ele implica a minha união com Cristo, ou melhor, implica o testemunho dessa minha união ao crucificado. Somente os que se unem ao crucificado se pode dizer salvo. Não há salvação enganosa, a salvação não é um engodo. Imagine só que Lutero, quando pregou a justificação pela fé, ele entendeu a justificação, como muitos até hoje entendem, como sendo uma mera imputação de uma justiça. Imagine só, pense comigo, raciocine comigo. O homem não pode ser salvo nem pelos ritos, nem por obras rituais, nem por obras de lei. O homem não pode ser justificado. Razão: tudo que o homem fizer em prol de tentar ajustar a sua consciência com Deus, porque justificação é ajustamento de consciência, é alinhamento, ou seja, nada que o homem faça consegue alinhar a sua consciência e o seu coração com Deus. Porque sempre que o homem faz algo, esse fazer humano, ele procede da própria força humana, o que gera necessariamente o orgulho, a presunção de que eu fiz e você não fez. Por isso a lei nunca ajustará a consciência do homem com Deus. Esse ajustamento se dá tão somente por meio da graça mediante a fé. A fé é a fidelidade para com essa obra do crucificado. É o olhar para o crucificado e ter a plena consciência que não existe nenhum outro caminho que me conduza ao Pai, senão fazendo morrer esse ego, para que por meio da morte eu renasça com uma nova consciência em que Deus é tudo em mim.
Aí sim, isso é graça, isso é fé, isso é justificação. Mas aí dizendo que, voltando para Lutero, o homem não podia ser reconciliado com Deus por obras rituais, nem por obras de lei, por ele não compreender, pela reforma protestante, não compreender o sentido de justificação, que é ajustamento, que é declarar justo o outro. Porque a palavra forense, justiça, que tem a raiz de que, do grego, significa declarar justo. Sim, é verdade, mas é possível que um juiz, vendo o homem injusto, o declare justo, e você chame isso de justiça? Me responda. Pense na justiça comum. Não, mas ele fez, ele é culpado, ele é réu, e é culpado, e está condenado. Mas eu declaro justo, porque alguém foi justo, ele agora também é justo, porque ele acredita no outro. Mas ele não é justo na sua consciência, ele não é justo no seu coração, ele não está ajustado. Mas aí foi dito, ele está declarado justo e, portanto, isso basta. Olha que coisa interessante. Aí a pessoa fala, pastor, mas são os méritos de Cristo. Sim, mas os méritos de Cristo nos possibilita um ajustamento concreto e real. Não pode ser um engodo. Você não pode vestir uma pessoa com uma roupa limpa sem que ele tenha suas faculdades banhadas e regeneradas pelo Espírito. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós somos justificados por fé? Sim, é a fé que nos ajusta. O ajustamento é orgânico. Pastor, mas tem algum aspecto judicial desse ajustamento? Tem, é o perdão de pecados. Ele nos perdoa. Se eu estou perdoado, eu não tenho mais culpa. Mas se para por aqui, se a justificação se resume a um aspecto meramente, digamos, meramente judicial, isso seria um engodo. Seria você vestir um lobo de ovelha. Você veste uma pele de ovelha no lobo, mas ele é lobo. Então eu estou dizendo que esta justificação, essa reconciliação, ela se dá organicamente por meio de o homem transitar por este caminho que nos conduz de volta ao Pai. Esse caminho é uma pessoa que nos leva à casa do Pai. Essa casa não é um lugar astral, não é um lugar geográfico, não é um mundo, um planeta, não é a igreja, não é o céu, é o encontro, é a reconciliação, é o ajustamento de consciência, é esse encontrar paz com Deus, é esse ser um ramo ligado à videira e ter essa consciência de que é um ramo, e ter a consciência de que sem Deus nada podemos fazer, e tudo o que somos, tudo o que fazemos, em todos os sentidos da nossa existência, não só em termos espirituais, mas o simples fato de você abrir os olhos, isso só é possível por meio dele, esse reconhecimento. Isso Paulo diz em Efésios capítulo 2. No capítulo 3, ele retoma a ideia desse supremo propósito divino. Qual o supremo propósito? Como que Deus nos amou, nos elegeu, nos predestinou, entregou o seu Filho para nos redimir, nos deu o Espírito como selo, como penhor, e agora toda essa economia da redenção, tendo Cristo como o Deus encarnado, que se faz homem, construindo um caminho, pavimentando um caminho na consciência humana, por isso ele se faz homem, para morrer, e nisso ele está construindo um caminho. Vocês entendem? Então, todo esse processo, e aí ele vai concluir dizendo que essa obra de redenção, ela é atemporal, porque traz para si todos os povos. No capítulo 3 ele diz, mas tudo isso é um mistério. Cristo é o mistério. E a própria salvação da humanidade também consiste no mistério. Que os gentios são co-herdeiros da mesma graça de salvação, consistia no mistério. Então ele apresenta no capítulo 3, como que ele, Paulo, foi separado para esse propósito de dar a conhecer ao mundo esse mistério divino.
No versículo 14, portanto, que nós começamos hoje a leitura, ele diz: por esta causa. Qual causa? Pela causa que ele acabou de apresentar. Por essa causa do Evangelho. Para que você compreenda a dimensão do Evangelho. Para que você compreenda a integridade, a inteireza do Evangelho. Para que você entenda a natureza orgânica do Evangelho. Para que você entenda a natureza universal, o alcance universal do Evangelho. Para que você compreenda que não há salvação por meio de obras rituais, nem de obras de lei. Para que você entenda que essa redenção nos une a Ele na sua morte, nos une a Ele na sua ressurreição, nos une a Ele na sua ascensão e nos entroniza com Ele. O capítulo 2 diz isso. Então, para que você compreenda e experimente todas essas coisas, né? No finalzinho do capítulo 3, ou melhor, nos versículos 10, 11, 12, 13, no finalzinho dessa primeira parte do capítulo 3, ele diz que a igreja se torna um testemunho universal desta obra, ou seja, que principados e potestades, olhando para a igreja, entenda a igreja enquanto igreja de primogênitos, na linguagem de Hebreus, ou então enquanto primícias, na linguagem de Tiago, para se referir aos primeiros que experimentam esse evangelho. Se são os primeiros, esse evangelho alcança a todos os demais. Mas a igreja, depois do Cristo, ela inaugura um tempo, inaugura uma dispensação de revelação desse mistério. Olha que coisa grandiosa. Quão grande é a igreja, né? A igreja, pelo menos deveria ser. Infelizmente, a gente vive hoje numa grande degradação, não somente espiritual, mas moral, teológica do cristianismo. Mas a ideia é que a igreja de Cristo é um testemunho para o mundo, para o universo, desta obra de redenção, para que ela seja uma expressão da multiforme sabedoria de Deus, porque na igreja tem homem, mulher, tem judeu, tem gentil, tem escravo, tem livre. E agora nesse ambiente espiritual chamado igreja, nessa grande congregação, não há fronteira, não há diferenças, não há estratificações, porque todos são um em Cristo, e Cristo é tudo em todos. Ela se torna essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus, se torna um testemunho. Por isso que Paulo diz que ela é coluna e baluarte da verdade. Então essa é uma coisa muito grande. Então, compreendendo o capítulo 1 de Efésios, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios, do 1 ao 13, nós chegamos no ápice desse supremo propósito divino. O final do capítulo 1, a igreja enquanto o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Final do capítulo 2, o edifício de Deus, completamente edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular, esse edifício edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então veja como cada capítulo, ou cada parte, porção, se encerra com uma dimensão. Final do capítulo 1, o corpo de Cristo, enquanto a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Para pensar um pouco nisso. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você pensa, todas as coisas. Quem enche? Cristo. E a igreja, a plenitude de Cristo, o corpo de Cristo. Se é corpo de Cristo, não pode ser menos do que a própria plenitude do Cristo. Vocês entendem? Capítulo 1 conclui com essa dimensão, que é o supremo propósito. Capítulo 2 encerra com o edifício. O edifício que foi edificado na palavra da verdade, na palavra apostólica, que não é uma doutrina, mas é o próprio Cristo enquanto pedra angular, enquanto pedra de fundamento, enquanto pedra de remate. Esse edifício completamente edificado. Capítulo 3, versículos 12, 13, ou 10, 11, 12. Agora essa igreja como testemunho, né?
para o universo, para o mundo, dessa multiforme sabedoria de Deus. A igreja, aquela que revela, o versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Aí, versículo 14, começamos hoje. Por esta causa. Que causa? A causa da compreensão do mistério. Que causa? A causa da experiência do mistério. Que causa? A causa do ápice, do alcance desse mistério. Ou seja, toda a visão converge para uma consumação daquilo que o Cristo de Deus começou a fazer, que nele já está completamente feito, mas que nós estamos ainda no caminho dessa completação. Por esta causa, por este motivo, aí Paulo começa a aplicação de tudo isso que até agora nós falamos, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, se ler assim os versículos 14, 15 e 16. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 16. Para quê? Porque o que nós temos no versículo 15 é uma explicação, é um parêntese. Então a ideia é, existe uma causa, e eu me ponho de joelho para que vocês agora sejam fortalecidos no coração, na consciência, no seu homem interior. Em outras palavras, essa verdade que ele fala no capítulo 1, 2 e 3 é uma verdade não meramente intelectual, é uma verdade espiritual. Não basta que você meramente saiba, que você meramente conheça, que você faça todos os apontamentos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Você pode fazer de toda a Escritura os apontamentos, você pode decorar toda a Bíblia, ler toda ela, mas ele diz, essa verdade do supremo propósito de Deus é uma questão espiritual. O livro de Efésios é um livro profundamente espiritual. Não que os demais não sejam, mas é que ele está totalmente voltado para essa dimensão espiritual, desse aspecto orgânico da verdade no coração humano. Ou seja, ele está dizendo, é necessário que os crentes alcancem a realidade espiritual dessas verdades. Todas as verdades bíblicas precisam de ser experimentadas. As verdades bíblicas não podem ser colocadas meramente num bojo doutrinal, meramente, como posso colocar aqui, dentro de um livro encadernado. A verdade ela é anunciada na Escritura por uma necessidade de transmitir, de manter a ideia registrada para gerações futuras. Mas a grande verdade é que é necessário que nós, diante da verdade, tenhamos uma experiência da verdade. Essa experiência vai nos fortalecer no nosso homem interior. Então vejam como Paulo constrói essa ideia. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Essa expressão me ponho de joelhos, ele quer dizer que ele se prostra diante de Deus. Não necessariamente pôr-se de joelhos. Pôr-se de joelhos é uma expressão que implica, eu estou em oração constante por vocês, e essa oração não parte de um coração altivo, mas é um coração inclinado, um coração que se rende, um coração que conhece e reconhece aquele com quem ele conversa, com quem ele tem comunhão. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, e aí ele usa a expressão Pai para fortalecer a ideia do capítulo anterior, capítulo 2, quando ele diz que por meio da obra de Cristo, que Cristo na sua obra de redenção na cruz do Calvário, possibilita que por meio de um mesmo e único Espírito, nós agora formemos uma única família no Pai. Então o Cristo é o caminho, o Espírito é a potência e o Pai é o lugar.
desse encontro. Ou seja, quando fala pai, e olha que pai é uma expressão, é uma ideia que o próprio Jesus Cristo é quem funda. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar o Deus eterno, o Altíssimo, o Alto, o Santo, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus da paz, o Deus da bandeira, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus disso. Aí vem Jesus, aí olha como ele aproxima. O vosso Pai conhece as vossas necessidades. Ele aproxima. O vosso Pai que está nos céus, Ele cuida dos pássaros, também cuida de vocês. Quando vocês orarem, aproxime-se dele chamando-o Pai Nosso. Ou seja, ele começa a mostrar que ele veio instaurar uma nova percepção acerca de Deus. Ele veio revelar, de fato e de verdade, sem nenhuma máscara, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum véu, a natureza e o caráter do Pai, sobretudo a relação paternal de Deus com a sua criação, para que agora o homem se entenda e se sinta e se perceba e se compreenda filho que tem um pai a quem ele pode recorrer. A figura do pai é uma figura de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de cuidado. E aí Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto as dos céus quanto as da terra. Ou seja, todas as famílias, seja de ordem celestial, angelical, ou seja, humana, todos os seres inteligentes têm uma fonte paternal, têm um progenitor originário e único, que é o Pai. Chamar Deus de Pai é apontar para o amor, para a graça, para a amizade, para o carinho, para o cuidado, mas sobretudo chamar Deus de Pai é apontar para a nossa fonte e a nossa origem. Como Jesus disse: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, e este é o Pai Celestial. Então Paulo, como no capítulo 2, ele mostra o alcance universal da redenção, em que não fica de fora nem judeu nem gentil, que é a totalidade da humanidade. Então agora ele traz novamente a ideia de quem toma o nome, toda a família. E aqui é um conceito forense, é um conceito romano, também um conceito grego, né? Eu costumo falar geralmente romano, não que não houvesse a ideia no grego também, porque como a Bíblia foi escrita em grego, né? Mas devemos entender que o império cultural da época da Escritura já era o Império Romano, é o Império Greco-Romano. Então, embora escrita em grego, a ideia, não raras vezes, está na visão romana do direito, uma vez que os romanos são os pais do direito. Então, quando diz de quem toma o nome, então, você imagine que quando alguém se une a uma outra pessoa, do ponto de vista do direito, do ponto de vista do casamento, do ponto de vista espiritual e teleológico do casamento, de que ambos se tornam uma só carne, agora há um nome que identifica aquela unidade. Por isso que no direito originário há a ideia de tomar o nome do outro para si. Hoje em dia a pessoa opta por ter ou não o nome do marido, não é? As ideias são várias, as razões são muitas, até mesmo de ordem ideológica. Mas o princípio não está no que a mulher é menor do que o homem, nada disso. A ideia é a unidade, é o tornar-se um. Por isso que o prenome seria o seu nome pessoal, mas o seu prenome, o seu sobrenome é o nome da família. Obrigado pela ajuda. Prenome, pronome.
não é sobrenome, né? É sobre, porque alcança, abarca todos que estão nessa unidade, nessa célula máter familiar. Então esse sobrenome, tanto é que em países mais cultos, mais desenvolvidos, se diz o senhor Rodrigues, a senhora Rodrigues, o senhor Silva, a senhora Silva, e assim, para identificar. Agora imagina essa ideia, quando o apóstolo Paulo coloca: toda família nos céus e na terra traz em si o nome do Pai. Gente, isso é muito grandioso, isso é maravilhoso. O problema é que o cristianismo não quer que seja assim. Ele quer que tenha o nome do Pai somente os crentes evangélicos, daqueles mais rigorosos e ascéticos. E a qualquer momento eles estão tirando o nome do Pai das pessoas, desde que não ande na linha deles. Isso é ridículo. A gente até respeita o ponto de vista, porque é uma visão. É medíocre? Não. Medíocre ainda é bom, do ponto de vista linguístico. Mas é uma visão ridícula, horrível, feia, detestável, diabólica, egoísta. Mas tem quem pense assim, e é muita gente. Mas Paulo não pensava assim. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome os evangélicos, batizados nas águas, fora os católicos, fora os espíritas, fora os ateus, fora os desviados, os não dizimistas. É isso na sua Bíblia? Mas é assim que as pessoas leem a Bíblia. De quem toma nome toda a família, porque a criação de Deus é uma grande família. Inclusive, nós falamos sempre nos seres inteligentes, mas até os seres infra-humanos são família, só que eles estão numa dimensão de inconsciência. Mas já dizia Francisco de Assis, não é? Irmão Sol, irmã Lua. Era uma visão muito orgânica, alguém que estava conectado porque sabia que tudo procede de Deus, Deus, origem, causa, germen de todas as coisas. Nada que existe, e a palavra existir, os irmãos já estão cansados de saber, sair para fora, nada que existe, saiu de qualquer outra coisa, senão do próprio Deus. Nada vem do nada. Perfeito? De quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu me ponho de joelhos, versículo 16, para que há um propósito. Aqui é como se fosse para Deus uma oração, para nós um rogo. Há uma necessidade para que, segundo a riqueza de sua glória, ou seja, existe uma riqueza espiritual, a riqueza da sua manifestação, do se dar a conhecer, porque todo o propósito divino está em se mostrar, está em se revelar, está em se dar a conhecer. Interessante como que muitos querem ver a Deus. Há uma visão muito comum, um entendimento muito comum, a ideia de que quando eu morrer eu vou me encontrar com Ele, né? Ou eu vou ver Deus. E tudo que os crentes querem é ver a Deus. Eles querem encontrar uma pessoa. Eles querem dar um abraço nessa pessoa. Eu acho isso até bonito, bacana, né? Porque isso é muito humano. A gente quer ver, a gente quer tocar. Mas, poxa, por que esperar morrer para ver alguém, se existe uma realidade espiritual hoje dentro de nós? Nós já sabemos que Deus, o Deus eterno, verdadeiro, é o Deus invisível. A Bíblia chama Deus de o Deus invisível. Ele não é visível. Ninguém jamais viu nem é capaz de ver. E isso pela própria lógica que Ele é o ser eterno, infinito, onipresente. E nenhuma criatura, portanto,
pela lei da lógica, pode simplesmente vê-lo assim, na minha frente, como um objeto, numa redução, numa imagem, nessa percepção meramente. Tanto é que Cristo diz no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Está vendo? Verão a Deus, verão. Sim, mas por que os impuros de coração não verão a Deus? Porque o seu coração está embaçado. E esse embaçamento, essa impureza, ofusca os olhos do coração e não o permitem vê-lo. Não é que assim você é puro de coração, então vou deixar você ver, entra aqui e olha lá ele. Você não é puro, você não vai entrar, você não vai vê-lo. Não, é que os olhos são o coração. Então, como é que um coração impuro, embaçado, cego, pode ver? Então, ver a Deus não é ver com os olhos carnais, físicos, sensoriais, mas é com o coração que se enxerga a divindade. Uma vez que o coração é purificado, você verá a Deus em todas as famílias, nos céus e na terra, no outro, em mim, numa flor, num animal, numa árvore, nos rios, nos peixes, nas aves. Tudo você vê Deus. Pastor, você tirou essa ideia de onde? De ver a Deus aqui do texto. Olha, quando ele diz, para que segundo a riqueza de sua glória. O que é a glória de Deus? É o revelar-se de Deus, é o mostrar-se de Deus. Deus se mostra, e esse mostrar-se de Deus é uma riqueza profunda, é uma possibilidade espiritual, é uma capacidade espiritual da dimensão do espírito humano. Esse revelar-se de Deus, primeiramente em mim, e então por mim, para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda. Ou seja, na proporção dessa revelação desse Deus em mim, eu vou sendo fortalecido com poder. Ou seja, agora não somente diz desse Cristo essencialmente poderoso em todas as suas obras, como fala desse poder e dessa potência espiritual em mim que me fortalece. Ou seja, na caminhada, nesse percurso, nesse caminhar em direção à casa do Pai, nós precisamos de ser fortalecidos. Infelizmente, a ideia de poder de Deus tem sido deturpada, né? Há muitos que entendem o poder de Deus como sendo o sentir algo externo. Se você chora, se você treme, se você cai, se você cola, se você grita, né? Inclusive teve uma pessoa, não sei quem é, mas mandou uma mensagem para mim depois da mensagem de domingo que eu ministrei, dizendo que o Devap está muito interessado em falar mal das igrejas. E ainda disse que o livro que eu vou lançar vai ser um instrumento para cooperar com isso. Engraçado que eu fiquei pensando como alguém pode falar de um livro que não leu, né? A pessoa nem leu o livro e já sabe do livro. A pessoa fazer uma crítica de algo que não conhece é muita tolice, né? Mas tem pessoas que fazem isso. De todo modo, por que nós apontamos aqui não os erros das igrejas, mas os nossos próprios erros de antes e muitos de agora? É porque quando você fala, para que haja um completo entendimento, você tem que trabalhar sempre com a dialética. Mas a pessoa que assim critica nem sabe o que é dialética. Porque quando você faz um discurso em mão única, você não tem meios de comparação. A dialética, ela cria uma via de mão dupla, quando você coloca ideias contrárias para dialogarem. Você tem que ter uma tese e uma antitese, que é uma antítese, para chegar a uma síntese. Essa é a dialética de Hegel. Então temos que colocar o que pensam acerca do poder.
Isso é uma via. Muitos pensam que o poder de Deus é quando um pregador, ao pregar, ele cria todo um cenário na mente das pessoas para que elas sejam induzidas a sentir as suas palavras. E quanto mais eloquente o pregador, mais capaz ele é de envolver emocionalmente as pessoas. Aí elas choram e falam: estou recebendo o poder de Deus. Mas depois que acaba aquela situação e a pessoa vai embora daquele lugar, não há mais poder algum. Foi uma emoção, foi uma descarga de energia natural da sua psique. Então não estamos falando mal de ninguém. Estamos criando a dialética para que você entenda que existe uma linha de pensamento que vai num sentido, mas quando Paulo diz aqui do poder, ele faz nos entender que, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior e não no homem exterior. O que é o homem exterior? É meu corpo. Então o poder de Deus não está para a dimensão corporal, sensorial, mas para a dimensão do homem interior. É o espírito que se fortalece. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, capítulo 4, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova a cada dia. 1 Coríntios capítulo 4, né, salvo engano, versículo 16 em diante. Ou seja, ainda que o meu corpo físico esteja debilitado, em fraqueza, enfermo, em corrupção, em degradação, esteja envelhecendo, doendo, febril. Ou seja, veja que o poder não está para o corpo, mas o homem interior se renova. Então é esse homem interior no qual atua o poder divino para o fortalecimento da fé, para o fortalecimento na verdade, para nos dar entusiasmo de prosseguir, nos dar força para continuar. Há uma necessidade, mas para isso nós temos a compreensão da verdade, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Nós temos a oração como o meio de fazer essas verdades se tornarem experiências, se tornarem orgânicas em nós. Por isso eu me ponho de joelhos, para que agora essas verdades se tornem um poder dentro de nós, no homem interior, e assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração. E aqui é um detalhe importante a entender: e assim habite Cristo no vosso coração. Muitos, por não compreenderem a verdade acerca de Deus, quanto à sua essência e a sua imanência em todas as coisas, confundem com a ideia de habitar, confundem confundem a presença imanente de Deus com a habitação de Deus. E por isso que por não compreender essa questão, é que adquire a ideia: olha, está vendo? E assim habite é porque ele pode não habitar em você. Então em um dado momento ele tem que vir habitar. Em um dado momento ele vai ter que entrar em você. E se ele ainda não entrou em você para habitar, então você não pode ser filho, porque você não tem o Cristo de Deus em você. Vocês entendem essa ideia? Então, por não compreenderem que é impossível que o Cristo de Deus, que é o Logos eterno, de João capítulo 1, versículos de 1 a 4, é impossível que ele não esteja presente imanentemente numa pedra, num vegetal, num animal, num homem, num anjo, num arcanjo, e assim em qualquer criatura que seja. Isso porque o ensinamento bíblico é muito claro. É dito que nele, enquanto fundamento, nele, todas as coisas estão fundadas. Para ele são todas as coisas. E é por meio dele que todas as coisas existem. Paulo diz: nos céus, na terra, debaixo da terra, sejam tronos, anjos, principados, potestades. Ou seja, nada fica de fora. Tudo só pode existir nessa dimensão eterna e divina e criadora do Logos.
Então, ele está, enquanto essência, presentemente em todos. E é essa presença que nos dá a nossa origem, que fala da origem, que fala da paternidade. Só que o homem não tem consciência dessa presença. Assim como uma pedra não tem consciência da presença do Logos nela. Mas veja que existem aqui uma gradação de consciência. Uma pedra tem menos consciência, ela tem a sua consciência, é uma consciência mecânica, mas tem uma consciência. Não é uma consciência inteligente, mas é uma consciência mecânica, mas é. Mas um vegetal tem uma consciência maior do que a pedra. Mas também não é uma consciência inteligente. Você vai observar que os animais, mesmo eles têm uma consciência maior do que os vegetais. E mesmo entre animais e animais, vocês vão perceber essa gradação de consciência. E o homem, portanto, no plano ali da criação, Gênesis capítulo 1 e 2, seria o homem criado à imagem e semelhança de Deus, aquele que tem a consciência inteligente da divindade, da paternidade de Deus, de si e do outro e do cosmos. Só que por causa do pecado, o homem perdeu essa consciência de Deus. O homem vive em trevas e em ignorância. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, sempre associa o pecado ao problema da ignorância, ao problema de um homem viver alheio por causa da ignorância em que vive. Por isso que Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente quando a ignorância é vencida, as trevas são vencidas, é que o homem pode agora estar liberto de qualquer tipo de prisão. Então, quando o homem que tem Deus imanentemente nele, porque não poderia ser diferente, ele ganha a consciência da presença, gera relação, ou que seja, relacionamento, gera comunhão. Então, esse relacionamento e essa comunhão gera uma casa, um lar, é relacionamento e comunhão. Então, Cristo passa não somente a estar presente, como sempre esteve, mas quando o homem ganha a consciência da presença, vem o habitar. Então, só há habitação quando se conquista a consciência. Quanto maior a consciência de Deus, maior a habitação, maior o relacionamento, maior a comunhão, maior o crescimento. Então, o nosso desfrute dessa casa do Pai é proporcional ao nosso conhecimento de Deus, à dilatação da nossa consciência, ao crescimento da nossa consciência acerca de Deus. De modo que Paulo diz: eu me ponho de joelhos para que vocês, tendo a consciência da verdade, vocês experimentem essa verdade enquanto um poder no homem interior, dentro de vocês. E então, como consequência disso, haja um habitar no nosso coração. Não um habitar que se define por meio dos sentidos, dos 5 sentidos, mas um habitar pela fé. Cuidado, porque entende-se geralmente pela fé como sendo algo irreal, mas que você acredita que é possível. Não é essa a ideia de fé. A fé é o 6º sentido do espírito humano. Depois dos 5 sentidos, tem um outro espírito, ou melhor, tem um outro sentido, o sentido do espírito, que nos conecta e nos faz provar e experimentar as coisas espirituais. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí ele chega no ponto essencial da verdade. Toda a verdade dita até então chega na grande síntese: o amor. O amor
é a síntese de tudo. Se você pegar toda a Escritura, com tudo que ela ensina, toda a história, você pode resumir tudo em Deus. E você pode resumir a tudo entendendo Deus como o amor. Não existe Deus sem amor. Acabei falando aqui a frase de uma música nova do Mauro Henrique, né? Não sei se vocês já ouviram, chamada Herege. É uma música maravilhosa. Diz que não existe Deus sem amor, porque a verdade sem amor é uma faca, é um laço. Aí vai desdobrando essa ideia, né? E de todo modo, o amor é a síntese de todas as coisas. Quando se chega no amor, se chega na perfeição. Eu não tenho como desenvolver, porque agora vamos entrar num ponto muito crucial, que é falar sobre essa perfeição, sobre esse amor, sobre as dimensões do amor, que é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, esse conhecer o amor e entender que somente aqui é que Deus realiza toda a sua vontade em nós. Mas como para desenvolver isso eu teria que ter mais 1 hora no mínimo, nós vamos parar por aqui hoje e voltamos na próxima quarta-feira.